Boa noite, amada igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta noite. Agradecimento a Deus por mais 13 anos da nossa igreja. Que Deus continue abençoando a nossa igreja. Que Deus continue abençoando nossos pastores. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e santo, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, para Te adorar, Te exaltar, ó Deus, Te engrandecer, ó Pai, na beleza da Tua santidade, ó Deus. Oh, Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por todos os Teus feitos, ó Pai. Te perdoa pelos nossos pecados, as nossas fraquezas, ó Deus, diante de Ti, ó Pai querido. Venha sobre nós, Senhor, com a Tua presença, ó Deus. Enche a Tua casa da Tua glória, ó Pai querido. Oh, Deus, nos encha de Ti nesta noite, ó Pai querido. Continua, Senhor, trabalhando em nosso meio, ó Pai querido. Oh, abençoa a cada um, Senhor, que está nos ouvindo, a cada família, Senhor, a cada um que entrar por essas portas, que possam ser alcançados pela Tua palavra, que possam ser renovados, transformados, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o nosso Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E nosso Deus não falha, não. Não falha, não. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Oh, aleluia, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Deus proverá na tua vida, meu querido. Oh, aleluia. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o nosso Deus não falha. Oh, aleluia, o nosso Deus não falha. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então em o socorro, sim. Deus proverá. Deus
Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Oh, aleluia. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho te faz andar sobre as águas. Eu não vivo pela vista, não. Pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Oh, aleluia. Deus proverá na tua vida, meu querido. Oh, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Nos encha de ti nesta noite, ó Pai querido. Oh, precisamos de ti, Senhor. Dependemos de ti. Sem ti nada somos, ó Deus. Por isso estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, para dizer que tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. A dupla honra em dias de vergonha. A esperança, em tempos de guerra. Talvez sem forma e vazio esteja o teu viver. Oh, aleluia, mas o haja de Deus vai chegar para você. Oh, aleluia, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Se é tempo de chorar, Pode até chorar. Oh, aleluia. pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá
haverá uma festa ao amanhecer. Quem crê, glória a Deus, levanta a tua mão, exalte ao Senhor. Oh, aleluia. Haverá uma festa ao amanhecer. Oh, glória a Deus. A dupla honra em dia de vergonha. A esperança em tempos de guerra. Talvez sem forma e vazio esteja o teu viver. Oh, aleluia. Mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Se é tempo de chorar, Oh, aleluia. pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, Aleluia, Deus. O Senhor enxuga tuas lágrimas. pode até chorar, mas haverá uma festa. Levante tuas mãos, eu gostaria de profetizar sobre a tua vida. Declare: se é tempo de chorar, Aleluia. pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 3 vai falar sobre isso. Há tempo para todas as coisas. Se de repente você estiver vivendo um tempo dificultoso, um tempo de choro mesmo, pode ter certeza que esse tempo irá passar. O tempo da alegria chegará na tua vida. O tempo do renovo chegará na tua casa. O tempo da restituição, o tempo da restauração, o tempo do cativeiro sendo transformado. Deus, Ele vai restaurar a tua história. Deus, Ele vai restaurar a tua vida. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E o que nós temos que fazer? No momento que estivermos chorando, no momento que estivermos no caos, confiar no Senhor, entregar a Ele os nossos problemas. Eu te convido neste momento a entregar o teu problema para o Senhor. Assim como você está clamando, levantando as tuas mãos, orando a Ele, dizendo: Senhor, diante de Ti, diante do Teu altar, eu apresento os meus problemas. Diante da Tua presença eu apresento as minhas aflições, Pai. Porque Tu és o Deus que tem poder para resolver a minha causa. Porque Tu és o Deus que tem poder para transformar a minha vida, Senhor. Tu és o Deus que tem poder para entrar na causa da minha família, Senhor.
Tu és o Deus que pode entrar, Senhor, na causa do meu trabalho, não importa qual seja o problema. Eu apresento agora a Ti, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos confiando em Ti, Senhor. Deus, eu profetizo sobre a Tua igreja neste momento, Pai. Tu conheces as aflições do Teu povo, Senhor. Tu conheces o lamento de cada um, Pai. Entra com providência em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor, glorificar a Ele nessa noite. Bendito seja o Teu nome para todo sempre, Pai. Descansa no Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Aleluia. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu somente, declare. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo pro Senhor. Aleluia. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Declare conosco, levante suas mãos e declare. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E
o seu trabalho é descansar em mim. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, você que foi muito abençoado, dê mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pode tomar o seu assento. Boa noite, amada igreja. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dê um glória a Deus. Não há lugar melhor no mundo para estarmos, senão na casa de Deus, na presença de Deus. Motivo de alegria, motivo de gozo. Ainda mais se lembrarmos que há pouco tempo estávamos impedidos de estar aqui nesse lugar, na verdade. Que o desejo do meu coração, que eu tenho falado sempre, é que um dos frutos dessa pandemia seja o amor, seja a gratidão, seja o nosso despertar quanto privilégio de podermos estar presencialmente na casa de Deus. Boa noite para quem nos assiste online, você que faz parte de um grupo de risco, você que está impossibilitado, que a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus encha a sua casa, encha as suas famílias nesse momento. Tenham certeza que a palavra, o mesmo Espírito que está nesse lugar está aí na sua casa e ministrará aos vossos corações. Amém? Meus amados, nesse mês de aniversário, como temos sempre um pregador ou uma pregadora convidada, eu quero nesse momento, antes de avançarmos para o momento de ofertória que antecipamos, eu quero reconhecer, alguém nos visita hoje a primeira, segunda vez? Temos algum visitante? Não? Estamos em família. Então, dê um tchauzinho para a pessoa que está do seu lado, já que não pode abraçar, apertar, dá um sorriso. Não, mas ela não vai ver o seu sorriso, na verdade. Mas ela vai ver pelo menos a maçã do seu rosto mexendo. Então, ela vai visualizar, assim, pela fé, um sorriso. Porque quão ruim é, né, não podermos abraçar, não podermos ver a cara dos outros. E ainda a igreja toda só vendo a cara de uma pessoa que também já não é tão útil, tão agradável assim, né? Misericórdia, né? Na verdade. Mas como é bom estarmos aqui nessa noite em família. Amém? Ainda nesse momento em culto ao Senhor, eu quero te convidar, nesse momento de dízimos e ofertas, a que abra na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, seguindo aí as reiteradas pregações do nosso pastor acerca desse momento, nesse mês de aniversário, 2 Coríntios, capítulo de número 9. Abra, por gentileza, no versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 10. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Preste atenção no versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Para aqui. Paulo, no capítulo de número 9, vai destacar uma característica muito notória dessa igreja, a liberalidade, a urgência. A igreja de Coríntios sustentava as demais igrejas da Macedônia. Era uma igreja que entendia o seu papel, era uma igreja que entendia que precisava sustentar aqueles que estavam desguarnecidos, era uma igreja liberal. E o que nós podemos visualizar aqui, uma das coisas mais lindas, quando nós reiteradamente falamos no púlpito dessa igreja, que dízimos e ofertas não é um momento comum, é um momento altamente espiritual. O bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja Nova Vida, tem um livro
cujo título é Dízimos e Ofertas, um momento altamente espiritual. E aqui o versículo de número 13 é lindo, porque fala, olha, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. No versículo 12 falou, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Dizimar, ofertar, é graças a Deus. Dizimar e ofertar glorificam o nome de Deus. Dizimar e ofertar redundam em bênçãos espirituais na nossa vida. Glória a Deus. Dizimar e ofertar não é um momento comum, não é só mais um momento na liturgia de um culto. Dizimar e ofertar é algo que tem que existir, tem que estar arraigado ao nosso coração. Era uma igreja liberal, e aí eu pergunto, como estamos hoje com a nossa liberalidade? Como estamos hoje, nesse momento? Será que Deus se sente glorificado como se sentia na atitude daquela igreja quando olha para as nossas vidas? É uma pergunta retórica para buscarmos uma reflexão. Será que glorificamos a Deus nesse momento? Ou será que o medo, ou será que as incertezas, ou será que nossos preconceitos, ou será que a nossa falta de conhecimento, de discernimento, nos impede de ser um momento onde Deus é glorificado na nossa vida? Aquela igreja que tinha vários problemas, nessa área, nessa seara, o nome de Deus era glorificado naquele lugar. Que o nome de Deus seja glorificado nessa igreja, que o nome de Deus seja glorificado principalmente nas nossas vidas, pela nossa generosidade, pela nossa fidelidade. Amém? À frente ou atrás das suas poltronas temos envelopes. Separe seu dízimo com tranquilidade, a sua oferta, rememorando que é um momento onde fazemos com alegria e entendimento. Não havendo alegria, não havendo entendimento no seu coração, não participe desse momento. Aguarde o dia que Deus colocará esse entendimento, colocará alegria no seu coração. Amém? Deus vos abençoe rica e abundantemente. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tu é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. 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 Glória a Deus, você que já separou o seu dízimo, sua oferta, queira por gentileza, assim podendo, assim desejando, se colocar de pé. Vamos apresentar nosso dízimo, nossa oferta ao Senhor.
Feche seus olhos, erga seu envelope aos céus. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, eis aqui, Pai, o pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado porque podemos declarar nessa noite, em todos os dias das nossas vidas, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós cremos, Deus, que há de nos ajudar a cada dia das nossas vidas. Muito obrigado porque, Deus, em meio a uma crise sem precedentes, estamos aqui, com saúde, com vida. E, Deus, se podemos dizimar e se podemos ofertar, Deus, é porque, de maneira muito clara e cristalina, o Senhor tem nos abençoado. Em meio a caos, o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Te pedimos nesse momento, orando pela vida financeira do teu povo, clamando, Deus, para que tu possas abrir as janelas do céu, as portas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre o teu povo, Pai. Sobre aquele que está desempregado, uma porta de emprego. Sobre aquele, Deus, que tem estudado, aproveitado o momento da pandemia para se capacitar ou estudar para um concurso público. Deus, abre a porta certa, abre o concurso. Honra a dedicação do teu filho. Sobre o profissional liberal, Deus traz clientela. Sobre aquele que tem dedicado nas suas empresas, Deus traz promoção, reconhecimento, aumento de salário. Te pedimos, Deus, que seja evidenciada a diferença, Pai, do justo para o ímpio, do que te serve para que não te serve, Deus. Porque nós cremos que assim o teu nome é glorificado. Te pedimos, Pai, sobre a administração financeira dessa casa. Continua a direcionar o anjo dessa igreja e que cada recurso que chega ao teu altar seja utilizado exclusivamente para o avanço da tua obra conforme o teu querer. É o que te pedimos, meu Deus, e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Se você hoje à noite de você dizimar, estarei recebendo à frente. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus. Quem foi abençoado pelos louvores, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Meus amados, sem mais delongas, eu quero chamar a nossa convidada, a convidada dessa noite que estará ministrando a palavra de Deus, diaconisa Mila, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas para Jesus. Amém? Para quem não sabe, a Mila é uma pessoa muito especial na minha vida. Afinal, ela nada mais é do que a pessoa que me apresentou a Marina, minha esposa. Então foi um canal de bênção sem medida sobre a minha vida. Olha, a maior bênção, a segunda maior bênção, a primeira com certeza é a salvação. Deus usou a Mila de uma maneira muito intensa para me trazer essa bênção tão linda, tão maravilhosa que está lá no nosso aquário, que é a minha esposa. Então, é um momento especial tê-la aqui. Mila que congregou em Vila Isabel há muitos anos, né, Mila? Então, é filha daqui de Vila Isabel. Hoje, junto com o seu marido, o missionário Carlos Eduardo, estão servindo ao Senhor na sede do nosso ministério. E a gente sempre, está gravando, eu não posso falar qual é a nossa oração, porque está gravando, mas eu acho que ficou subentendido aí na mente dos nossos irmãos. Amém? Vamos orar por ela? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida da Mila, do missionário Carlos Eduardo. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Queremos te pedir nesse momento, Deus, abençoa mais e mais a tua filha. Agradecemos, Deus, em primeiro lugar, pela sua disponibilidade. Agradecemos, Pai, em primeiro lugar, pelo seu compromisso com a sua palavra, por sua filha estar aqui hoje para nos abençoar como sua interlocutora, como a sua ministra. Te pedimos, Deus, Espírito Santo, continua a trazer mais e mais capacitação, continua trazendo mais e mais unção e conhecimento sobre a sua vida, sobre a vida dos seus
esposo. Abençoa, Deus, não só a Mila, o missionário Carlos Eduardo, como toda a sua família, Paizinho. Nós te glorificamos pela bênção, pela oportunidade de ter a tua filha aqui nessa noite conosco. Muito obrigado, Paizinho, nós te louvamos, nós te adoramos. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém. Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor, amém? Uma alegria muito grande retornar à minha casa, né? Aqui é a minha casa, quando a gente está ferido, quando a gente está prostrado, quando a gente não sabe o que a gente vai fazer, para onde que a gente vai. Eu lembro como se fosse hoje, do dia que a minha mãe falou assim, Mila, você vai para onde? Não vai deixar de ir para a igreja, não. Eu falei, não, eu vou para a igreja. E aí, Deus colocou essa igreja e me fez de novo. Então, assim, eu quero agradecer muito essa oportunidade a Deus, ao pastor Gama. Eu sou muito emotiva, gente, mas vocês já perceberam. Mas é que quando a gente se alegra, né, muito, porque coisas boas verdadeiramente acontecem na nossa vida. Às vezes a gente fica muito focado no problema do outro, em ajudar o outro, mas às vezes Deus te traz à memória verdadeiramente o que Ele faz e como Ele usa as pessoas para te abençoarem. E aqui eu verdadeiramente sou e estou sendo muito abençoada e eu louvo muito a Deus por isso. Amém, meus queridos? Então eu agradeço a Deus a oportunidade, ao pastor Gama. O Cadu viria comigo, mas hoje não deu. Ele está lá na Nova Vida da Tijuca, mas creio que ele chegará daqui a pouco, porque o culto lá é mais cedo. Agradeço essa oportunidade de estar aqui no aniversário de Vila Isabel, 13 anos. É com muita alegria que nós estamos aqui. Meus queridos, eu e você, amém? Convido a vocês que possam abrir as vossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 116, Salmo 116, deixa eu abrir aqui minha Bíblia também, só um instante, Salmo 116, amém, meus queridos, e o pastor Gama me deu a incumbência de falar um pouquinho do meu testemunho. Então, não se assuste muito, não ache que eu estou brigando com você, trazendo as raízes dos seus problemas à tona. Mas, se vierem à tona, saibam que é Deus te curando, te tratando, te abençoando. Amém? Salmo 116, versículo 10. A palavra de Deus diz assim, eu queria, ainda que disse, estava sobremodo aflito. É muito interessante esse versículo, porque o salmista que... Pode se assentar. Eu acabei nem pedindo para vocês se levantarem, que já estamos aqui em casa. Pode se assentar, querida irmã. É muito interessante esse versículo, porque, ao mesmo tempo que o salmista ele fala, eu cria, ele faz um paradoxo e diz, ao mesmo tempo que ele cria, ele estava sobremodo aflito. Quem aqui é da igreja? Já faz tempo? Quase todo mundo, certo? Você crê em Deus, não crê? Você acredita no poder de Deus? Você já teve experiências com Deus? Deus já fez tremendamente coisas na sua vida. Mas, às vezes, você pode estar de maneira absurdamente, de maneira raia, assim, lá no alto, aflito. Você já teve o entendimento de que o verbo crer, ele é tomar aquilo por verdade. É você ver algo que ainda não aconteceu na sua vida. Isso é crer em Deus. Mas mesmo assim, mesmo crendo em Deus, você passa por aflições. A Bíblia diz, Jesus falou, tem de bom ânimo, no mundo passarás por aflições, mas eu venci o mundo. Então, existem momentos da nossa vida que, apesar de nós crermos, nós estamos aqui por estarmos no mundo, nós passamos por aflições e estamos de maneira sobremaneira aflitos. E o afligir nos remete ao quê? A preocupação, a angústia, a desespero.
E é muito interessante isso, porque Deus, às vezes, não nos priva dessa aflição. Mas essa aflição, ela tem um propósito. E cabe a nós transformar essa aflição em bênção. Cabe a nós a mudar o nosso entendimento sobre o que é estar aflito. E, especificamente, esse salmista, a autoria desse Salmo 116, ela é desconhecida, mas muitos teólogos acreditam que foi o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele era reto perante os olhos do Senhor. A vida dele está descrita no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 18. E ele era tão reto perante o Senhor que ele era rei de Judá, e a Bíblia vai dizer que depois dele e antes dele não houve ninguém tão reto como o rei de Judá. Mas, neste contexto, se foi ele mesmo que escreveu esse Salmo 116, ele estava de maneira abundante, não alegre, não feliz da vida, não contente como muitas vezes nós devemos estar, mas ele estava aflito. E veja o que acontece quando nós estamos aflitos. Vamos ler o versículo 11. Diz assim: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, muitas vezes nós já somos de Deus, mas muitas vezes nós não acreditamos naquilo que as pessoas falam de Deus para nós. Esse versículo, ele é muito generalista, eu acho. Ele fala, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E você pode olhar para mim e falar assim, nossa, Mila, nada a ver. Eu nunca diria isso. Mas e naquela hora que você vê alguém falar alguma coisa, e aí você pensa, nossa, todo homem é assim, só muda o endereço. Ou assim, você passou por algum problema no seu relacionamento, e você acha que por causa disso, você generaliza para tudo. Você já teve um relacionamento lá atrás, e aí você acha que você não é capaz de ter um novo relacionamento porque você não é capaz, porque você não quer superar o obstáculo, ou porque você simplesmente colocou na sua cabeça que não vai dar, que todo homem é mentiroso. Às vezes aconteceram coisas na vida dos seus pais que refletem na sua vida, e você acha que você nunca vai ter condições de ter uma vida harmônica, uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de entendimento da palavra de Deus, mas de entendimento não só do que Deus pode fazer, mas do que Deus quer fazer na sua vida. E aí você limita o agir de Deus achando que todo homem é mentiroso. Algum amigo pode ter te machucado, te afligido, tocado numa ferida sua, te decepcionado. E aí você fala assim, então é melhor não ter amigo, porque assim eu não vou me decepcionar. É uma forma reativa do seu corpo de generalizar tudo e dizer que todo homem é mentiroso. É dizer que, inclusive, talvez, o nosso Deus, muitas vezes, seja mentiroso. E você pode achar que eu estou maluca. Mas quando a gente limita o poder de Deus na nossa vida, a gente está duvidando que Deus verdadeiramente pode fazer aquilo na nossa vida. A gente mensura Deus, e por isso eu perguntei se vocês já tinham tido experiências com Deus. A gente mensura Deus através do que Deus já fez. Mas e se eu estou passando por um problema novo? Que eu não conheço ninguém que passou? Ou então, se eu estou passando por um problema que para mim é X, mas para o meu amigo é Y² na cabeça dele? Será que, no meu caso, que é X, Deus pode curar? E no caso do Y², Deus não pode curar? Porque Deus não tem poder para curar? Será que Deus falou alguma coisa para você através de alguém e você não acreditou? Ou será que Deus falou alguma coisa para você através de você mesmo e você não acreditou? E por isso você acha que todo homem é mentiroso? Às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida
Que Deus fala assim, olha, a partir de hoje eu vou te dar uma nova vida. E aí você acha que não, isso não é para mim. Você está falando, ó, entre aspas, todo homem é mentiroso. Deus não tem isso espetacular para a minha vida. Você está limitando o poder de Deus. Então, meus queridos, meus amados, eu acho muito interessante essa palavra, porque às vezes acontecem várias coisas conosco e nos fecham, nos retraem, fazem a gente somatizar os nossos problemas dentro do nosso coração e achar que a gente não é capaz de superar os obstáculos, achar que a gente não é digno daquilo, achar que Deus não tem isso para a nossa vida. E aí você não quer se relacionar, você não quer perdoar. Mas eu me recordo de Mateus capítulo 18, versículo 21, que Pedro pergunta para Jesus, Jesus, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Será que 7 vezes? E aí Jesus responde no versículo 22, não, Pedro, isso com as minhas palavras, tá bom, gente? Bíblia, linguagem da Mila. Não, Pedro. Deve perdoar 70 vezes 7. Ou seja, 480 vezes. Um irmão. Ou seja, se aquele irmão fez algo para mim que eu não gostei, eu vou lá, vou perdoar. E às vezes, eu acho muito interessante isso, porque às vezes você fala assim, não, eu perdoei, só não quero mais perto de mim. Não é assim? Não, eu perdoei, só não quero mais, só não confio mais, mas eu perdoei. Mas se Jesus está falando que é para perdoar 70 vezes 7, é porque você está dando a oportunidade daquela pessoa te ferir de novo. Ou seja, quantas vezes a gente não coloca no nosso coração, todo homem é mentiroso. Então, ele me decepcionou, eu perdoo ele, mas ele não vai ser mais meu amigo. Eu perdoo ele, mas eu não vou ter mais um relacionamento com ele. Eu perdoo ele, mas o meu casamento acabou, agora eu vou viver outra vida. E a Bíblia não nos ensina isso. Jesus nos ensina que quando alguém te fere, você deve dar a outra face. Claro, você não é bobo, mas você deve ter esse amor em perdoar a pessoa e ter a vontade dessa pessoa transformar-se de vida. E aí sim, você está disposto a ajudar. Você está disposto a fazer junto. Você simplesmente não generalizar que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa não vale nada, que aquela pessoa não tem jeito. Porque quando a gente faz isso, a gente simplesmente limita o poder de Deus para aquela pessoa e para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, vamos continuar no versículo 3. Mas é interessante notar que nesses casos em que a gente generaliza, né, em que a gente acaba, devido às circunstâncias, sofrendo, somatizando várias coisas no nosso coração, que a gente se vê num caos, mas passa um momento da nossa vida que a gente começa a achar aquele caos normal. A gente acha que a turbulência, minha família é assim mesmo, né? Minha casa é assim mesmo, só tem maluco lá, só tem doido. Deus não tem isso para você. Deus não tem uma família dessa para você. Então, a gente não pode achar esse caos que o mundo quer colocar dentro de nós como normal, porque Deus não tem essa normalidade para nós. Né? A gente deve confiar no outro. A Bíblia, ela nos ensina a confiar no irmão, a perdoar, a ser amável, a amar. Ela não ensina que todo homem é mentiroso, pronto e acabou. Mas, provavelmente, o rei Ezequias, quando estava escrevendo esse salmo, ele, devido às circunstâncias que ele passava na vida dele, ele generaliza de uma maneira como se a vida dele fosse isso, como se ele chegasse à conclusão de que não valeria mais a pena confiar em ninguém, como se tivesse acabado, como se ali fosse o traço final, né? o fim da linha. Vamos ler o versículo 3, o que fala. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Muito forte, né?
ele diz que laços de morte o cercaram e angústias do inferno se apoderaram dele. E aí ele cai em tamanha tribulação e tristeza. Se a gente for se voltar para ler o que a gente acredita que tenha sido ele a escrever e fizesse um paradoxo, né? Um contraponto lá em 2 Reis, capítulo 20, a gente ia entender um pouco desse contexto. E esse contexto, ele fala de um rei que sempre foi fiel e fazia maravilhas em nome de Deus, mas de um dia para o outro ele foi acometido de uma doença mortal. E o profeta Isaías, que era o profeta da época, ele chega ao rei Ezequias e fala para ele que era para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. Ou seja, meus irmãos, o profeta Isaías é um profeta de Deus, amém? E ele fala palavras que, ao meu ver, são terríveis. E a partir dessas palavras, também em 2 Reis, o rei Ezequias, ele fica angustiado, ele fica aflito. E eu não sei se foi ele ou não que escreveu esse salmo, mas fato é que o salmista, neste contexto, ele fala que laços de morte o cercaram. Ou seja, Deus permite muitas vezes que nós, que o conhecemos, que já passamos por experiências com ele, que já sabemos de fato quem ele é, passarmos por tamanha tribulação que angústias do inferno venham se apoderar de nós. Deus não quer que angústias do inferno sobrevenham sobre nós para sempre, mas às vezes ele permite que angústias do inferno se apoderem de nós para nos tratar, para nos auxiliar, para nos colocar na visão dele. Porque se angústias do inferno se apoderam de nós, é porque a nossa mente ainda não é a mente de Cristo. Por um momento ali, a gente deu uma vacilada e a gente saiu do foco, saiu daquilo que ele tinha pra gente. E, meus amados, olha, eu posso estar parecendo assim, nossa, angústias do inferno, né? Lá no inferno isso, na minha casa não existe. Mas nessa pandemia, olha quanta angústia do inferno a gente viu. Se você ligasse o jornal, a televisão ou abrisse o computador, era só angústia, só tristeza. A curva lá dos mortos só subindo. E, meu Deus, e daí depois quando começou a descer, não, vai vir uma nova onda. Imagina as pessoas que não têm Jesus. Imagina as pessoas que têm Jesus e não estavam com a fé tão enraizada. Imagina as pessoas que tinham o planejamento todo para o ano de 2020 lá anotado, na agendinha. E aí começa a ver, um dia não deu para fazer isso, aí joga para os outros dias. Aí no dia seguinte também não deu, porque não dava para sair de casa, aí vai jogando para os outros dias. Fato é que no nosso coração, se a gente for dando brecha, verdadeiramente, nós, eu, você, angústias do inferno mesmo, porque nós estamos dando brecha, podem se apoderar da gente. No caso daquele rei, ele tinha tudo com Deus. E através das palavras que o profeta falou, em nome de Deus para ele, a partir daquilo, angústias do inferno começaram a se apoderar dele. Porque para ele ainda faltava um start de transformar, entre aspas, aquela maldição em bênção. O nosso olhar muda tudo. E eu acho muito interessante, e agora eu aproveito para falar um pouco do meu testemunho, porque no início, quando eu estava ali no primeiro amor e tal, sei lá o quê, eu tive um probleminha no útero, e aí uma médica falou assim para mim, olha, você vai ou tirar o ovário esquerdo ou você vai tirar o útero. Eu devia ter o quê? 11 anos. E aí, naquele momento, eu estava tão assim com Deus, que para mim, tudo bem. Só que Deus me curou. Eu não precisei operar. Eu refiz os exames e não tinha nada. E aquilo passou e eu tinha aquela experiência com Deus.
Eu tinha vivido já, ninguém me contou, era na minha vida. Mas aí, quando eu tinha lá, isso em 2009, já tinha passado um tempo, eu já devia ter os meus 14, 15 anos, eu comecei a me olhar no espelho e eu comecei a ver que eu não estava bem, que tinham manchinhas brancas no meu corpo. E aí eu comecei a ir nos dermatologistas. Eles começaram a falar, isso provavelmente é vitiligo, mas você é muito nova para desenvolver uma doença autoimune, vamos investigar um pouco mais. E aí, nisso de investigar um pouco mais, foi dado o diagnóstico que eu estava com vitiligo, que era relacionado ao sistema nervoso central. Ou seja, altamente raro, mas altamente relacionado ao estresse. Mas eu não era uma menina que ia na igreja? Eu não tinha tido experiências com Deus? Como que no meu corpo eu tinha chegado num nível de estresse tão grande? E olhe, tão grande que eu só consegui ver que eu estava vivendo aquilo através do que o meu corpo falou para mim, porque eu nem tinha tido o entendimento de que eu não estava confiando em Deus, de que angústias do inferno estavam se apoderando da minha mente. E, meus amados irmãos, foram muitos tratamentos, minha mãe está aqui, foram muitas idas e vindas, porque o problema não é o vitiligo, mas como é uma doença autoimune, e como no caso era relacionado ao sistema nervoso central, eram as doenças que poderiam vir por um sistema imunológico já debilitado em uma idade tão pouca. Sei lá, tem várias doenças relacionadas, diabetes, lúpus e tudo mais. E aí só aumentava e nenhum tratamento fazia efeito. E os efeitos colaterais eram bastantes, porque quando você está tratando o sistema imunológico, você tem que diminuir a sua imunidade, porque é justamente o seu sistema imunológico que está desencadeando a reação no seu organismo. E começava um paradoxo na minha vida, porque eu tinha Deus no meu coração, eu cria, de maneira que eu estava, sobremodo, aflita. Eu cria em Deus. Eu já tinha tido experiências com Deus, mas mesmo assim eu estava aflita. E pode estar acontecendo isso na sua vida também. Deus pode estar te trazendo à memória fatos, situações que você não sabe o que vai acontecer, porque é normal não saber o que vai acontecer. O negócio é que a gente quer ter tudo na palma da nossa mão. A gente quer resolver tudo. Se pudesse, a gente já botava os 5 anos na nossa frente, com os nossos sonhos e as nossas metas realizadas. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Se a gente simplesmente sonhar aquilo que a gente pode conquistar com as nossas mãos, isso não é a definição de sonho. A definição de sonho é sonhar aquilo que o dinheiro não pode comprar. É aquilo que só Deus pode te dar. Isso é sonhar. Então, sonhar é não estar no controle da situação. É entregar esse invisível e sobrenatural para Deus agir. E no momento que a gente começa a ter essa visão de que tudo bem não saber o que vai comer amanhã, a Bíblia fala, né, que a gente ficar preocupado, mas que a gente não deve ficar preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Isso é muito verdade na nossa vida. A gente faz compra por mês, a gente fica preocupado com o que a gente vai comer. Mas a Bíblia fala, não fiqueis preocupados com essas coisas. Se Deus cuida das aves do céu, Ele não vai cuidar da sua vida. Tipo assim, se toca quem você é. Você é filho de Deus, imagem e semelhança dEle. E Ele tem muito mais para fazer em ti. Ele tinha muito mais para fazer com esse salmista, apesar de laços de morte estarem o cercando. Apesar de angústias do inferno estarem se apoderando dele. E isso só começa a transformar a nossa mente quando a gente começa a ter entendimento real, né? Os YouTubers que falam real, do que é viver o sobrenatural de Deus e estar disposto a viver esse sobrenatural de Deus. E a partir... E não foi... Gente, não foi assim, tá? Não foi assim. Mas, quando isso aqui aconteceu, eu parei.
Eu falei, não, ok, vou viver o que Deus tem para mim. Acabou. E o que médicos já tinham falado assim, é melhor você despigmentar, então, já que você é muito nova e tudo mais, é melhor você fazer logo um negócio para despigmentar toda a sua coloração. Como tem pessoas que fazem, e tudo bem, por causa da inflamação mesmo que vai ocorrendo no seu organismo, pelo seu corpo estar combatendo o próprio corpo. Então, às vezes, eles falam, é melhor você despigmentar mesmo. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse em mim, e Deus ainda fez o sobrenatural, que foi Ele ter cuidado de mim. Mas por que isso aconteceu? Porque, vamos ler agora o versículo... Peraí. Vamos dar um pulo e ler o versículo 4, do versículo 4 ao 7. Vamos lá, do mesmo Salmo 116. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego. Esse versículo, ele fala de alguém que estava perdido, atribulado, angustiado. E aí, simplesmente, depois de ter falado tudo isso, que estava sobremodo aflito, ele vai e ora a Deus, invoca o nome do Senhor. E ele, inclusive, diz, olha, eu achava-me prostrado e ele me salvou. Tipo assim, eu já tive pior também, eu já estava numa pior, mas Deus me salvou. E aí ele diz no início do versículo 7, volta a minha alma ao teu sossego. Você só pede a Deus para voltar a tua alma ao sossego se você está aflito. Amém, meus irmãos? Se você já soube o que é ter uma vida sossegada. Se você já soube o que é descansar com os teus problemas em Deus. Se você já soube o que é viver uma mente tranquila, porque você tem a mente de Cristo. Então, toda vez que o problema vier e sobrevier sobre você, que você possa orar, que nós possamos orar, que nós possamos, mais que orar, invocar o nome do Senhor, porque Ele é capaz de voltar a nossa alma ao sossego dEle, que Ele tem para a nossa vida. Porque só Ele tem o sossego para nós. Só Ele. E é muito interessante isso, porque eu tive outras experiências em saúde depois. Eu precisei operar já 2 vezes. E, ao mesmo tempo, eu estava tranquila. Por quê? Porque era outra fase da minha vida. Porque eu tinha tido o entendimento do que o que era estar sossegado com Cristo. Se você não sabe se o dinheiro vai cair na sua conta, tudo bem. Você tem um Pai lá no céu que está velando por você. E a palavra de Deus fala em Abacuque 2:4 que o justo vive pela fé. Então você que é homem, que é mulher justa, que você que é homem e mulher de Deus, você vai viver. Você não vai morrer, você vai viver pela fé. Você vai andar sobre as águas? Pode não andar assim, né? Literalmente. Mas você vai andar sobre as águas. Você vai andar em cima, você vai andar, desfilar no meio da tempestade, mas você não vai ser atingido. Se for possível, Deus vai abrir o mar para você, como já abriu. Mas se não for possível, Deus pode fazer muito mais para você do que Ele já fez. Então, meus amados irmãos, eu lembro muito de Hebreus, né, capítulo 11, versículo 1, que fala sobre o que é você ter a mente de Cristo. É você ver, enxergar aquilo que os teus olhos, sua visão, não está vendo, mas você está enxergando pela fé com os teus olhos espirituais. Mas Hebreus 11, 3, ele diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não apareceram. A Bíblia está falando aqui nesse contexto, o autor aos Hebreus está dizendo nesse contexto,
que está nos indagando, né? Você crê que você está vendo essas cadeiras? Eu estou vendo. Mas quem foi que criou essas cadeiras? Quem foi que criou o visível? Foi Deus. E Deus criou o visível a partir do invisível. A gente serve um Deus que não precisa de matéria para Ele fazer acontecer. A gente serve um Deus que não se limita em misturar o rosa, o branco com o vermelho para fazer o rosa. Deus cria o branco e o vermelho. E dá a capacidade da gente misturar para fazer o rosa. A gente crê nesse Deus que cria do nada, do invisível, coisas. Então, o que somos nós? O que são os nossos problemas frente ao poder de Deus? Eu poderia dizer que não é nada, mas para a gente é alguma coisa, por isso a gente fica aflito. Mas fato é que para Deus não há impossível. Para Deus não há o que temer. Para Deus, Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, estou aqui, ó, fui crucificado, tá vendo? Morri, sofri, mas estou vivo, estou com o meu corpo glorificado, vou ficar lá no céu te esperando, vou voltar para te buscar. Eu venci o mundo. É isso que quer dizer o eu venci o mundo. É isso que quer dizer que você também tem condições de vencer o mundo. É isso que Deus tem para a nossa vida. E lá em Lucas, capítulo 10, versículo 41, tem aquela passagem de Marta e Maria, muito famosa. E a Bíblia diz que Jesus pega e fala assim, Marta, Marta, andais inquietas e se preocupas com muitas coisas. Maria, porém, escolheu a boa parte. E é muito interessante isso, porque a gente verdadeiramente está lá como Marta, Marta. A gente, às vezes, está aqui, ó, preocupado. Eu não entendo de louvor, não, tá, gente? Mas eu sei que o pessoal do louvor fica preocupado se a nota saiu assim, ou assado. Se a pessoa que recolheu o ofertório está assim, ou assado. Eu vou trazer para a minha realidade. Se a escala do Geração Vida vai ser cumprida ou não vai ser cumprida. A gente se preocupa com muitas coisas. Mas acontece que a boa parte, que é o viver Cristo, muitas vezes acaba sendo afogada. Às vezes, eu espero que não tenha acontecido com vocês, tá bom, meus irmãos? Mas já aconteceu comigo. Você saiu da igreja, você foi na igreja. Isso não acontece aqui, gente. Não foi aqui que aconteceu. Você foi para a igreja, você estava na igreja, mas você ficou tão preocupado com tantas coisas que você chegou em casa e falou assim, nossa, estou cansado, amanhã é segunda-feira. Por que você falou isso? Porque você estava fazendo seu chamado? Não, você tem que fazer o seu chamado, não vou entrar aqui nesse mérito. Mas fato é que você se esqueceu por um momento, nesse contexto eu me esqueci por um momento, do porquê, para quem, como eu estava fazendo aquilo. É diferente você servir assim, ai meu Deus, o irmãozinho do Geração Vida não veio hoje, eu vou deixar de assistir o culto de novo. Ou você pegar e falar assim, não, tudo bem, Deus está comigo, eu vou aqui, vou fazer o meu chamado e quando eu chegar em casa eu vou assistir o culto online. É diferente a tua postura, é diferente a tua mentalidade, é diferente o teu servir a Deus. Amém, meus queridos? E por causa disso, eu gostaria de que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Esse versículo é muito conhecido, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, porque hoje a gente vai sair daqui de uma maneira diferente. Com a ansiedade deixada lá no lugar que ela deve estar, que é fora do nosso coração, fora da nossa alma, principalmente nesse ano de 2020, que pode ter instaurado o caos em você, na sua casa, porque eu falo pro Cadu, gente, olha, amor, gosto muito de você, mas passar o ano contigo, porque são os dois de home office, imagina. Uma coisa é você ver a pessoa só de noite, outra coisa é você acordar, trabalhar do lado, fazer a comida, almoçar junto, passar a tarde do lado, jantar junto, fazer atividade física junto, tudo junto, tudo junto, tudo junto. É diferente. Às vezes a ansiedade bate a porta, fala assim, meu Deus, acaba isso, tô aguentando mais. Mas isso
às vezes é da boca para fora, gente. Amém? Porque a gente tem uma mente diferente. A gente não pode deixar isso enraizar na nossa cabeça e a gente pensar que isso é verdade, porque de fato não é verdade, que a gente tem a mente de Cristo na nossa vida. E olha o que Paulo escreve à igreja de Filipos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu acho muito interessante esse versículo, porque o salmista aqui no Salmo 116, ele orou. Se foi mesmo o rei Ezequias que escreveu esse salmo, o rei Ezequias, eu sei que de fato, lá no segundo livro dos reis, capítulo 20, ele orou a Deus. E Paulo, ele ensina, olha, você não deve andar ansioso por coisa nenhuma, mas você deve fazer conhecido diante de Deus toda a sua angústia, todas as suas petições, tudo que você almeja, né? Tudo que você quer para a sua vida. E você deve fazer isso pela oração, pela súplica, ou seja, pela insistência. Mas eu acho muito interessante, porque o final desse versículo fala assim, com ações de graças. E esse ações de graças muda tudo. Porque uma coisa é alguém que só reclama. Tá lá, ó, só reclama. Acorda, reclama. Vai dormir, reclama. Amanhece, reclama. Tem aquela pessoa assim, né, gente? Não precisa falar o nome de quem é. Mas existem essas pessoas. E outra coisa é você orar, é você interceder, é você buscar ao Senhor, mas com o coração, ó, tranquilo, com ações de graças. O que será que significa essa ação de graça na nossa vida? Significa que a gente permanece alegre, significa que a gente permanece confiante, significa que a gente permanece feliz em Deus, crendo no poder dele sobre nós. E é muito interessante isso, porque a nossa vida, ela é feita com um propósito. Então, se a Bíblia diz com ações de graça, significa que o propósito de Deus na nossa vida não parou. Porque a gente continua alegre, continua firme, continua enraizado no propósito que a gente faz com ações de graça. Você paga alguma coisa que você faz para Deus? Não. Você faz com ações de graça. E é interessante que, cientificamente falando, quando você faz algo para alguém de graça, mas esperando simplesmente o sorriso daquela pessoa, hormônios, cientificamente falando, são liberados no seu corpo de forma com que você se alegra tanto quanto aquela pessoa que não estava esperando. Ou seja, você teve uma atitude de graça por aquela pessoa, de graça que eu digo financeiramente mesmo. Você teve uma atitude de graça, levamos para esse contexto. E você também foi presenteado através disso. Só que o versículo está dizendo, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graça. É um verbo, é um agir de Deus para você. Olha, você está atribulado, você está angustiado, mas não para o propósito que eu tenho para você. Não para o propósito na minha vida. Continua agindo com ações de graça para os seus irmãos, para aqueles que estão próximos de você. Não seja dominado pela angústia, não seja dominado pelo medo. E se cientificamente já é comprovado que quando você faz algo para outra pessoa, coisas boas são liberadas no seu organismo, imagina as coisas boas que não vêm do alto para você. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, ele foi abençoado. Então, às vezes, a gente se foca tanto nos nossos problemas, tanto na nossa situação, e aí a gente deixa para amanhã o que a gente deveria ter feito hoje, mas não um hoje para nós mesmos, mas um hoje para o nosso irmão. Um hoje para aquela pessoa que a gente, às vezes, nem conhece. Um hoje para aquela pessoa que também precisa de uma palavra de Deus. E quantas vezes Deus já não colocou pessoas na sua vida que precisavam de uma palavra? E você também estava um caco, destruído, mas quando você liberou aquela palavra para alguém, você foi abençoado. Você não se parou. Você não parou o versículo ali, ó, pela oração e pela súplica.
Não, você continuou o versículo com ações de graças, com amor, com paixão, com zelo, com alegria, com fé de que Deus está no teu propósito e Deus está no propósito. E o versículo 7, continue aí na sua Bíblia, de Filipenses 4, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz é de quem, meus irmãos? De Deus. A paz de Deus existe quando a gente está aflito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, quando você faz as coisas, quando você ora, quando você suplica, mas você faz tudo isso com ações de graças, olha o poder que isso tem, a consequência que isso traz. No versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que você não vai conseguir explicar, você não vai conseguir mensurar, você não vai conseguir entender. Ela vai habitar no seu coração e ela vai habitar também na sua mente, porque a sua mente ela podia ser fadada ao fracasso. A sua mente podia ficar limitando o poder de Deus, mas não. A sua mente ela passa a enxergar o sobrenatural, a enxergar que Deus pode criar o branco e o vermelho e deixar com você que você só vai misturar e fazer o rosa. Deus tem isso para nós, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz além do normal para a gente, além do que o mundo pode te dar, além do que qualquer pessoa pode te fazer na sua vida. Só que, além disso, Deus quer que você ore, que você suplique, que você faça tudo isso com ações de graças, porque Ele quer te dar a paz que excede todo o entendimento. Deus não quer que angústias do inferno se apoderem de você. Deus quer ter um relacionamento com você para que a paz dEle, que excede todo o entendimento, possa habitar no seu coração e na sua mente. E você tenha a mente de Cristo. E não é só no domingo, quando você sai da igreja. É todo dia, independentemente do que acontecer, independentemente do número de mortos, independentemente do que você passar, do que você tiver que comer, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai estar lá no seu coração e na sua mente. E isso muda tudo da maneira com que a gente pensa, porque aquele estresse que somatiza tudo, ele passa a se dissipar e os nossos olhos começam a enxergar com os olhos espirituais e você passa a ter fé naquilo que você não está vendo. Lembra que eu falei lá que foi o profeta Isaías que falou para o rei Ezequias, ou seja, o profeta Isaías era um profetaço de Deus. Foi ele que falou para o rei Ezequias que ele iria morrer. Mas vamos lá ver o que Ezequias fez quando o entendimento dele mudou. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Já estamos finalizando, mas segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 5. Vamos voltar um pouquinho, então, no versículo 2. Vamos no versículo 2 do livro de 2 Reis. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo, porque na presença de Deus a gente chora. Quando a gente está sendo sincero com Deus, a gente extravasa, e está certo de extravasar com Deus, gente. Mas olha, vamos ler o versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor dizendo, aí chega o versículo 5, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. O rei Ezequias estava fadado à morte.
Quando você chegar em casa, você lê o capítulo 20. E o profeta Isaías, ele tinha ido lá para dizer que era para ele preparar mesmo a casa que ele ia morrer. E ele ficou realmente angustiado. Mas aí, o entendimento dele mudou. E ele creu no Deus que faz coisas visíveis a partir de coisas invisíveis. E ele clamou a só aquele que poderia mudar a vida dele. Provavelmente foi ele que, em algum momento, se desesperou e achou que todo homem era mentiroso. Achou que, caramba, o profeta Isaías veio aqui e falou isso, e se o profeta falou isso, já era. Mas ele mudou o entendimento dele e ele pediu para a pessoa que podia fazer. E Deus, ele olhou para ele. E ele acrescentou, não foi, olha, eu vou te curar dessa doença, mas ano que vem você vai morrer. Não, ele no mesmo instante, foi lá no coração do profeta Isaías, pediu para ele voltar e pediu para dizer que 15 anos mais tinham sido acrescentados na vida dele. 15 anos mais para ele ficar de boas na Lagoas? Não. 15 anos mais para ele continuar sendo o homem de Deus que ele já era e continuar fazendo a obra de Deus que nenhum rei depois dele de Judá faria. Ou seja, olha o que Deus tem para a sua vida e como Deus quer usar a tua vida nessa noite. E te mostra que você pode sim passar por angústia, que você pode sim passar por tristeza, que você pode sim passar por aflição. Mas Ele é um Deus que acrescenta os teus dias para que você possa viver o mais dele para a sua vida. Amém, meus irmãos? Que vocês possam se colocar de pé nessa noite. Que vocês possam, se o grupo de louvor puder vir aqui. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Mas antes disso eu vou ler o versículo 1 de Salmo 116, que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse foi o início do salmo que a gente leu. Isso significa que, sim, laços de morte o cercaram, angústias de inferno se apoderaram desse salmista. Mas também significa que ele ama o Senhor, porque ele ouve a oração minha, sua, nossa, que nós vamos fazer nessa noite, que você faz na sua casa todo dia antes de dormir. Ela é ouvida, não por aquele que só vai te dar uma palavra e vai embora, mas por aquele que vai mudar a tua história, por aquele que muda a tua vida. Então, em nome de Jesus, eu vou pedir para o grupo de louvor tocar um louvor, que você possa abrir o teu coração, que você possa orar a Deus, que você possa falar das suas mazelas realmente ao Senhor, porque Ele é poderoso para te dar uma vida nova. Ele é poderoso para tirar toda essa escuridão que às vezes te faz depender de remédios, que às vezes te traz uma situação instável na sua casa, que traz brigas, que traz coisas e sentimentos ruins que você não deseja. Deus é aquele que é capaz de te dar forças para perdoar mais uma vez. Deus é capaz e faz o sobrenatural nas nossas vidas. Amém? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerado
das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria de pedir para que, caso você sinta no coração, fique à vontade, venha até aqui à frente, tome um pouquinho de cuidado de não ficar tão próximo assim do irmão, mas venha aqui à frente se assim você sentir no coração, que a gente vai estar orando especificamente pela sua vida. Amém, meus amados irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus, nessa noite, Deus, nós te clamamos, nós oramos a Ti, nós suplicamos a Ti, para que o Senhor possa tirar toda a tristeza, todo o desânimo, todas as palavras que possam já um dia ter nos afrontado. Sejam essas palavras que pessoas proferiram a nós, ou palavras que nós mesmos criamos na nossa mente. Palavras, Deus, que nos limitam a pessoas que nós não somos, porque nós somos filhos do Senhor, que não tem limites, que é eterno, que tudo pode fazer. Então, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, para que a Tua paz, que excede todo o entendimento, possa recair sobre a vida e sobre o coração de cada pessoa que está aqui nesta noite. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa enviar os Teus anjos para, Deus, estarem na casa de cada um aqui. Que cadeias possam ser quebradas e estão sendo quebradas nesta hora. Angústias do inferno que se apoderam de nós, Deus, em nome de Jesus, já caíram por terra nessa noite. E nós cremos, Deus, no poder da Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que quando nós oramos, quando nós suplicamos, o Senhor envia a paz que excede todo o entendimento para habitar nos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa mente, Senhor, para a Tua mente. Deus, em nome de Jesus, nos dá uma vida nova. Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu azeite, Pai, o Teu entendimento, e que não sejam, Deus, as nossas palavras saindo da nossa boca com algo que simplesmente nós queremos dizer para alguém, mas que sejam palavras de bênção, palavras de alguém que te ama, palavras que de alguém que nasceu para abençoar outras vidas. Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse do nosso propósito. E o nosso propósito é ser nascido para frutificar. O nosso propósito é, Senhor, em nome de Jesus, nos transformarmos para transformar vidas através da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra, cremos e tomamos posse da Tua herança aqui na terra, Deus, para nós. E Deus, em nome de Jesus, que a partir do momento que nós estivermos fazendo o nosso propósito, abençoando outras vidas através do Espírito Santo que habita em nós, o Senhor venha tratar dos nossos problemas.
que não são problemas para ti, Deus, são apenas para nós. É isso que nós oramos e nos fazemos agradecidos em nome de Jesus. Eu já agradeço ricamente a minha oportunidade nessa noite. Amém. Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor, amém? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Mila foi riquissimamente abençoado. Tenho certeza que toda a igreja assim foi. Muito obrigado. Que Deus continue a te abençoar e te usar poderosamente, amém? Meus amados, estamos caminhando, infelizmente, para o fim da liturgia desse culto. Temos alguns avisos a dar. Vamos lá, a mulher mais linda dessa igreja, com todo o respeito das demais mulheres, todas que são muito bonitas dessa igreja, mas aquela que tem um destaque especial, me ajude, por gentileza. Olha, quarta-feira, às 19h30, missionário Marcelo Gama. E encerrando o aniversário da nossa igreja, o nosso amado Rodrigo, auxiliar Rodrigo, no nosso culto de cura, libertação e oração, sexta-feira, dia 30, às 19h30, amém? E aí, acabou? Os avisos normais, então. Nossa EBD às 9 horas, todo domingo pela manhã às 9 horas, nosso culto matinal às 10 e nosso culto de domingo à noite às 19 horas. Agora aqui, encerrando o mês de aniversário da igreja, retomamos a liturgia do culto do domingo à noite, que foi um pouquinho modificada em razão de ser um mês especial. Voltaremos a ter um momento de oração, voltaremos a encerrar o culto às 20h30 pontualmente, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Esqueci de algum aviso? Oi? Mas eu não preciso avisar isso. Oi? Ih, a Marina está me cobrando aqui. Possivelmente, agora em novembro, estarei tirando férias no trabalho e no momento de descanso, já conversei com o pastor. É possível que me afaste aí pelo menos 2 semaninhas da igreja, mas voltarei com certeza descansado e com muito ânimo. Mas já estou com quase 60 dias de férias no trabalho. Já, o segundo período vencendo, então é necessário também descansar e Marina está ansiosa, né? Vocês viram mesmo? Lança fora a ansiedade, foi pregado hoje. Tá bom? Vamos orar, meus amados. Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo domingo especial na tua casa. Muito obrigado porque verdadeiramente fomos alimentados, fomos direcionados, ouvimos a tua voz, a tua direção. Te pedimos, Deus, sobre essa semana que se inicia, a tua graça, as tuas bênçãos. Te pedindo, Deus, uma semana abençoada, uma semana com a tua santa paz, com essa paz que excede todo entendimento, que em meio, Deus, à circunstância adversa, que em meio à enfermidade, que em meio ao luto, que em meio à dor, que em meio às circunstâncias, possamos descansar no Senhor. Possamos, Deus, descansar e trazer à memória aquilo que foi pregado nessa noite, que Tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existia, que Tu és um Deus todo-poderoso, que Tu és o Deus do impossível e que nada, Pai, nada é impossível para Ti. Então, Deus, nessa certeza, nessa confiança, prosseguimos, Deus, prosseguimos na nossa vida, na nossa semana, nessa tão valiosa certeza, Pai. Quão bom é podermos descansar em Teus braços. Quão bom é termos a certeza que temos um Pai, que é um Deus todo-poderoso, que zela por cada um de nós. Muito obrigado, Paizinho. Despede o Teu povo na Tua santa paz e segurança. Sobre aquele que está assistindo essa transmissão, abençoa, Deus, essa casa, essa família, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós Te louvamos e Te adoramos em o nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Aquele que crê, diga amém. De em paz, Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém.